Esse é o VideoQuest que vai perfurar os céus! Quem você pensa que eu sou? Você é o urso. E eu sou o Kitsune. VideoQuest 87, Tengen Toppa Gurren Lagann. Tengen Toppa Gurren Lagann é uma das últimas produções originais com a assinatura Gainax, o estúdio que trouxe ao mundo Neon Genesis Evangelion. O anime de 27 episódios, exibido em 2007, tem roteiro de Kazuki Nakashima e direção de Hiroyuki Imaishi, que antes disso havia dirigido Dead Leaves e depois pela Gainax Panty and Stocking with Garter Belt e pelo Trigger Kill la Kill. O já clássico dos mechas começa em uma vila subterrânea em um mundo pós-apocalíptico, com o pequeno Simon, o escavador, sendo encorajado pelo grande Kamina a sair de sua caverna e descobrir o mundo da superfície, controlado por Homem-Esfera que condenaram a humanidade a viver debaixo da terra. Mas, é claro, isso é só o começo, pois Gurren Lagann começa pequeno e depois literalmente sobe em uma espiral insana até perfurar os céus. Gurren Lagann sempre foi, e agora que eu revi, continua sendo um dos meus animes preferidos. Eu acho que eu coloquei na minha lista do VideoQuest 50, não sei se você colocou, acho que não. Ai, cara, tipo, eu acho listas de favoritos um desperdício de energia. Mas o VideoQuest 50 está no ar de novo, assistam. Porque eu mudo meus 5 favoritos todos os dias. Tem isso também. Mas o Gurren Lagann ainda continua com um lugar muito especial no meu coração. Sim. Porque foi uma coisa... Foi um dos primeiros animes que eu assisti baixando na internet. Porque eu demorei pra ter internet também. E me impressionou muito, sabe? E hoje, com tudo que eu assisti desde então, ele continua me impressionando. Porque ele continua muito diferente, muito especial, sabe? Ele tem muita personalidade. É isso que eu mais gosto em Gurren Lagann. As escolhas são escolhas com personalidade, com identidade, sabe? Com paixão, eu diria. Eu vejo a paixão do Gurren Lagann nos detalhes. Nas pequenas coisinhas. Eu queria começar esse vídeo falando das pequenas coisinhas. Porque Gurren Lagann tem muita pequena coisinha que é maravilhosa, sabe? É um espetáculo visual. Sim. Então, tipo, Gurren Lagann é aquele tipo de anime que quando você comenta com um cara, o outro cara vai pra você, mano... É um anime que empolga, né? É um anime que você termina fazendo... Yes! É bem da hora. É que existe aqueles animes que você vira pro outro cara e fala, tipo, sei lá, Space Lane. O que você falou agora? O Sailor... O Lane. O Lane. Tá. Você vira pro outro cara e fala, você viu Lane? O cara fala, bom, eu gosto dessa cena, dessa temática e tal. Você fala pro cara, você viu o Gurren Lagann? Ele fala, caralho. Eu vi, você gosta? Eu também, yes! Essa é uma diferença, assim. Tipo, embora eu goste de Lane, é uma experiência totalmente diferente. É uma experiência visceral. Tem muita energia, né? O Gurren Lagann tem muita energia, tem muita força. E eu acho visualmente maravilhoso, em vários sentidos diferentes. Eu gosto da energia da direção, eu gosto do design dos personagens, do design dos robôs, do pouco compromisso com a realidade? Com realidade, é justamente isso que eu ia falar. Não tem muito compromisso com manter os personagens dentro do modelo. Ele se deixa levar. Eu gosto que os carros futuristas têm pernas. Eles não têm roda, eles andam com perna, é maravilhoso. Eu gosto que tudo tem rosto. Acho que isso cai na mesma categoria, né? É. De como esse futuro em que o mecha é a tecnologia. É, cara. Mas, tipo, não é uma coisa à toa. Você vê o Gurren Lagann tem um rosto na barriga, como todos os robôs, e o rosto na cabeça, o que é uma coisa meio pleonasmo, mas é bom de especificar em Gurren Lagann. É bom que você saiba que esse tem um rosto na cabeça.
Porque eu acho que o Viral não tinha um rosto na cabeça. Não, ele só tinha um capacete. Mas é isso que é interessante, porque todos eles são uns robôs com um rosto na barriga, ou seja, no gut, no instinto. E o Gurren Lagann continua isso. O Kamina tá com o rosto no instinto, enquanto o Simon é a cabeça de verdade. Sabe? Então tem essa jogadinha interessante. Tanto é que os robôs dos Homens-Fera, quando chegam no momento de eles virarem uns... Como é que chama? Uns generais lá, eles ganham um capacete que simula uma cabeça, porque eles são mais do que só monstros de instinto. Então esses detalhezinhos de caracterização são legais. Foi só a gente finalmente gravar a videoquest de Gurren Lagann que começou a chover granizo em São Paulo. Então é de fato um milagre esse vídeo. Agradeçam aos céus. E a gente vai ter que fechar a porta e simplesmente derreter de calor. Então... Esse vídeo vai ser provavelmente a nossa morte. Então, esse é o último VideoQuest. Abraço a todos. Foram ótimos 8 anos. Agora já foi. O Lord Genome, eu acho um personagem de um design muito legal, porque tem um detalhe interessante de direção, de escolha de arte, que é o Lord Genome, ele é todo rabiscado. Porque ele é meio que um cara feito de pura energia. E nos momentos em que o Simon e outros personagens são tomados de pura energia, eles também ficam completamente riscados, como se fosse rústico, como se fosse explodir, sabe? Só que o Lord Genome é 100% do tempo, né? A arte dele destoa completamente dos outros personagens. Eu gosto como ele mata o Lord Genome com uma broca. Sim, é um momento bem legal esse, é um momento muito legal. Eu gosto como boa parte dos personagens coadjuvantes são muito carismáticos e a gente gosta muito deles. Sabe um personagem que eu curto demais? O palhaço que sempre quer tirar o canhão? Sim! O Attenborough! Eu gosto muito do Attenborough, cara. Eu acho muito engraçado. E o legal é que ele faz isso e toda hora todo mundo, não, porra! Vai com o Camu, caralho, os mísseis, jogou todos os mísseis. Eu gosto muito do Attenborough, cara. Depois de uma pausa para a chuva, porque o som tava... A gente não tava se ouvindo. Tava foda. Consequências de finalmente ter Gurren Lagann no VideoQuest. Voltando só para terminar as últimas coisas que a gente queria comentar antes de entrar nos tópicos de verdade. Gurren Lagann tem uma das minhas cenas preferidas de qualquer anime que eu já assisti na minha vida, que é um momento muito bobo e também muito genial, que é o Kamina tirando a espada infinita da bainha. Eu acho maravilhoso. Ele vai tirando e ela não acaba e corta e a gente nunca vê ele tirar a espada até o fim e é só mágico e absurdo e literalmente tornando possível o impossível. Eu gosto muito. É bobo, é pequenininho, mas eu gosto muito. Não é tipo, as pessoas gostam dessa cena. Essa cena ficou meio icônica. Eu não sei se ela ficou infame ou famosa. É um pouco dos dois. Tem gente que deve achar, ai, nossa, que zoado, não acaba nunca a espada. Eu amo essa cena. Eu só queria, antes de a gente começar a falar um pouco mais a sério, eu queria apontar também alguns problemas que eu tenho com o anime, que vai principalmente na questão do ecchi, principalmente com a Yoko, porque eu vou falar um pouco mais da Yoko depois, e do porquê que eu acho a Yoko uma personagem meio desperdiçada pela história, mas ela é tão desperdiçada e também tão objetificada que ela acaba sendo só um objeto sexual na história. Assim, ela é uma personagem boa, mas ela acaba tendo menos função do que poderia e ela fica só sendo a gostosa seminua o tempo todo. E o Liron, que também é uma contradição complicada, porque ele é um personagem legal. Ele tem personalidade, ele tem importância prática para o funcionamento da história. Eu gosto dele. Ao mesmo tempo que ele é um estereótipo zoado de homem gay, que também é meio pedófilo. Porque ele todo gay é pederasta. então. Tipo, todo gay tá eternamente querendo te comer
E todo homem tem muito medo do gay, porque o gay vai lá e vai te comer do nada, aparentemente. E ele também dá umas insinuações pras crianças e o moleque fica com medo. É foda, é difícil conviver, principalmente pra uma história que é tão boa quanto Gurren Lagann. Gurren Lagann tem muita coisa legal, como a gente acabou de apontar. Tem muita coisa legal de superfície, detalhezinhos, design, trilha sonora. Tem animação, direção e tudo mais. Tem as referências que a gente vai falar daqui a pouco. Mas às vezes a gente se perde nesse tipo de coisa legal. Esse mar sensorial. Nesses estímulos, né? E a gente esquece que para contar uma história você precisa de um coração. Por mais que o Kamina seja um personagem muito carismático e marcante, o coração dessa história é o Simon, ou Simon. Eu acostumei na cabeça a falar Simon. E talvez você também, aí, possa reparar agora que tem uma coisa que guia o nosso entendimento da história, que são os títulos dos episódios. Os títulos dos episódios de Gurren Lagann são cada um, tirando a recapitulação, os títulos dos episódios de Gurren Lagann são a fala de algum personagem. E é isso que marca as fases da história. A primeira fase, que eu acho que são mais ou menos uns 8 episódios, são falas do Kamina. O estilo do texto é todo riscado e rústico e são as falas do Kamina. Depois tem as falas da Nia, num estilo mais fofinho de fonte. Depois tem as falas do Rossio, com uma fonte quadrada. E depois as falas do Simon, também com uma fonte mais rústica, mais pincelada, mais próxima do próprio logo do Gurren Lagann. E isso é um bom guia para você saber quem é importante em qual momento para o desenvolvimento do Simon. Porque essa é a história de um menino se tornando um adulto. E das coisas que ele precisa aprender, das diversas coisas que ele precisa aprender para se tornar um adulto. O primeiro passo naquela situação é o Kamina. O Kamina é uma força de vontade inabalável e quase inconsequente. Ele não é completamente inconsequente, ele é um cara razoavelmente consciente do que ele está fazendo. Ele às vezes ele pode não pensar a longo prazo. Mas isso também é importante. Isso é muito importante. Porque naquela situação que eles estão presos, naquela quase literal caverna de Platão, ele precisa dessa força irrefreável do Kamina. Porque a gente entende desde cedo, e o Kamina entende desde cedo, que quem realmente age, quem é o herói, quem tá até de certa forma destinado a fazer coisas, o cara que tem a broca, que vai perfurar os céus, o cara que encontra o robô, é o Simon. Mas ele precisa daquele empurrão, ele precisa de alguém atrás dele. Esse é o Kamina. O Kamina é essa força da natureza larger than life, sabe? Essa coisa maior do que o que a gente tá acostumado. É o tipo de pessoa que consegue fazer os homens serem maiores do que eles são. Ele é um líder carismático, basicamente. Ele cria um exército. Sim, ele cria um exército basicamente o papo. Ele é mais do que isso, e a gente sabe que ele é mais do que isso, porque a gente vê os momentos onde ele sente medo, onde ele se sente inseguro, mas ele também sabe que ele não pode se mostrar inseguro. E ele entende a posição dele, ele entende que o Simon é o herói, mas ele entende a posição dele. E o Kamina é importantíssimo para... O Kamina é um dos melhores personagens que existem, porque ele é muito foda, muito... Assim, é difícil até avaliar o Kamina, né? Porque a gente pensa em desenvolvimento, em background, em todos aqueles negócios que eu falei naquele vídeo do Zoro, nos passos para criar um personagem e tal. Mas é difícil você simplesmente acertar carisma. Carisma? Onde eu for descrever isso, sei lá, Day você fala que ele tem 16 de carisma. Isso. O cara colocou na ficha e automaticamente funciona? A única forma de se descrever de uma forma, vamos dizer, fria. Eu acho que um dos fatores predominantes de ter acertado o Kamina é o Simon. Porque
você vê, por exemplo, outros personagens que são carismáticos para nós, mas às vezes não para o universo, como por exemplo o Gats. Muita gente adora o Gats, mas ele não é exatamente carismático. No universo de Berserk, que você fala. Não, com certeza. O que eu acho que aconteceu no caso do Kamina é por causa que você tem a plateia, que é o Simon. Sim, sim. Você vê o efeito do carisma dele, né? Você vê o Simon e você pode... Vamos dizer, o Simon foi feito para você, ele é o protagonista da história. Então ele foi feito para você olhar a história através dos olhos do Simon. E o Simon olha o Kamina como você olharia, como você olha o Gats. Então, tipo, daí que você tem um Simon, na sua cabeça... Acho que algumas pessoas acharam que o Kamina era o principal no começo. Com certeza. Talvez eu tenha achado no começo também. E por isso que agora vão começar os spoilers. Então a gente tem uma coisa muito importante pra falar que simplesmente não dá pra falar a partir de agora se não tiver spoiler. Pule, vai assistir Gurren Lagann, é maravilhoso, tem na Netflix, vai. E é por isso que é muito corajoso a morte do Kamina. Exato, porque todo o processo até a morte dele é um processo do próprio Simon se espelhando e vendo alguém que traz nele o melhor. Então, o carisma do Kamina, ele é ampliado pelo Simon. O Simon, aliás, de todos esses personagens que você falou, ele amplia o outro, porque ele serve como o espelho que o outro cara tem. Ele mostra o oposto do Kamina, mostrar um cara covarde, um cara que tem medo de falar com as pessoas, um cara que não quer lutar. E o Kamina mostra tudo que ele precisa aprender para somente sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico, pós-gigantes. Cara, você tem que lutar e juntos, ou seja, com todo mundo se unindo, é melhor. Até que no fim... Ele tem um cabelo próximo do Kamina, ele tem um bagulho, ele fica sem camisa com um bagulho na barriga que simula aquelas faixas na barriga do Kamina, com um manto que ao mesmo tempo é uma referência direta ao Harlock, porque é igualzinho o Harlock, e também é basicamente a capa do Kamina, só que a dele é azul, enquanto a do Kamina é um vermelho vivo, um vermelho fogo. Então, todo o design do Kamina e a transformação do Simon no Kamina, por exemplo, e por legado, é muito interessante, e é o que faz a gente... lembrar do Kamina até mesmo no final da história. E sentir que sim, as pessoas olham o Kamina e querem seguir esse homem. Então tem muita coisa para criar o Kamina do jeito que ele é. E aí chega a Nia. A Nia chega num momento de baixa, um momento que a fotografia da história muda completamente, porque é um momento depressivo e triste, e tudo fica mais cinza e lavado, enquanto o resto da história são cores muito fortes e agressivas, né? São cores muito vivas, e aí naquele momento tá tudo cinza e tal. E aí você vê a Nia. E a Nia tem um design de personagem muito fora do padrão daquela história. Ela tem aquele rosa clarinho, o cabelo azul clarinho com amarelo. Aquela roupa bem delicada, inclusive. Exato. Muito fora dos padrões de todo mundo ali, que são uns trapos esquisitos e tal. Então ela é uma coisa completamente diferente, e ela tem uma característica que é falar o que ela pensa, porque ela não tem muito freio, porque ela não sabe quais seriam esses freios, e ensinar pro Simon, um outro lado, uma outra maneira de pensar. Ela ensina ao mesmo tempo a ter uma maior sensibilidade e também a seguir em frente. Que esse é um momento muito importante pro Simon seguir em frente. Depois da morte do cara que é tão importante para a vida dele. Ela faz o Simon perceber que a força tá dentro dele também. Então é um outro lado que é um completo oposto daquela força, e eu vou usar uma terminologia boba, porque isso é só uma construção social idiota que a gente tem que se livrar, mas acaba sendo um exemplo genérico do que eu quero dizer. Uma energia muito masculina do Kamina e agora uma atitude muito, uma energia muito feminina da Nia. E essas duas coisas, que são apenas ideias bestas, são importantes
O Simon precisa dos dois para seguir em frente. E até para ele enfrentar o Rei Espiral, né? Tanto é que quando eles vão enfrentar a Cidade Espiral, daí o que acontece? Na hora que vai lutar contra eles estão tipo voando, né? Que eles tinham descoberto aqueles bagulhos que voam. Daí ele abre aquela capota e tá com uma capa assim, meio voando, porque tá com a camisa solta. E ele bate assim no peito, você vê no fundo, dentro da nave, tá a Nia. Mostrando que dentro dele o que motivou ele a chegar nesse momento foi a Nia. Tanto é que quando ele vai enfrentar o Lord Genome, ele vai junto com a Nia. Sim, a Nia é a Nia é o novo Kamina pra ele de uma maneira completamente diferente. E aí a gente tem o time skip. E o time skip é a minha ideia preferida de Gurren Lagann como conceito. Porque a gente tem os caras 7 anos depois, com a sociedade hiper desenvolvida em 7 anos, o que é abordado pela história, né? É a força do poder espiral. Sim. E a gente vê esses guerreiros heróis revolucionários como líderes. E eles são péssimos líderes. Principalmente os gêmeos. Sim, eu não sei quem deu um cargo pra esses caras. Pelo amor de Deus, esses caras estão completamente despreparados. Mas todo mundo, até o próprio Simon, é despreparado para ser um líder, apesar de ele ser o supremo comandante, né? Mas ele tem esse cargo porque ele é um herói, não porque ele está preparado para ser um grande administrador. E aí chega o Hoshio, ou Roshio, depende de como se escreve, eu acostumei com Hoshio, que é talvez o meu personagem preferido de Gurren Lagann. Eu gosto muito do Hoshio. Por que é impossível gostar do Hoshio? Porque ele é um pau no cu. Mas é exatamente isso que faz dele um personagem fascinante. Porque nesse ponto, o que o Simon precisa é entender que decisões difíceis precisam ser tomadas. Porque toda tomada de decisão até agora foi: vamos correr lá e vamos ver no que dá e a gente dá um socão na cara daquele cara. Mas a vida é mais complexa que isso. O Hoshio, ele aparece em um dos melhores episódios da primeira fase do Gurren Lagann, que é o episódio daquela vila subterrânea que só pode ter no máximo 50 pessoas. E então é errado, é antiético, é mau caratismo, mas também é necessário. Então são decisões complicadas. E é isso que ele vai fazer naquela próxima fase. E é isso que ele vai ensinar para o Simon. E é isso que o Hoshio faz. Quem sofre as consequências é o Simon, que vira bode expiatório, mesmo tentando com todas as forças ser um herói. E... Porque o que você sabe fazer é acabar esse herói. Sim, exatamente. Ele é o Simon escavador. Dá pra dizer que esse trecho não é um dos melhores, porque é muito mais a politicagem, muito menos o heroísmo absurdo, mas eu ainda acho, como conceito muito forte, eu ainda acho o Hoshio um ótimo personagem. Acontece uma das coisas mais legais, que é o Simon na prisão e contando o Viral. Ah, é bem legal, o reencontro com o Viral, o quanto o Viral virou um... O Viral virou é foda. Mas a frase tá certa. O Viral era um rival, agora o Viral virou um protetor dos oprimidos? O Viral começa no começo como um cara que estava a serviço do Lord Genome, que era a favor da... Basicamente não a extinção da raça humana, mas o controle da... Supressão. Isso, supressão da raça humana, né? Até que ele entende o rolê. Daí quando a gente reencontra ele 7 anos depois, ele está ajudando o pessoal que não queria sair das cidades subterrâneas. Porque tinha gente, sei lá, era velho, sabe aquele velho chato, que não quer sair lá da casa? Então, tipo, ele queria estar ajudando esse pessoal. Daí, tipo, ele mostra como o novo governo, que era para ser, tipo, a liberdade do povo, também pode ser opressor. Que mostra também como as decisões às vezes são difíceis, né? Sim, exatamente. E também quando ele é preso, né? Mostra como ele sabe que às vezes, mesmo o Kamina tendo matado o general que era comandante dele
e o próprio Simon tendo matado o outro general que estava a serviço, ele ainda é a opção correta. O Viral é talvez um dos homens, mas um homem fera, mas um homem com maior moral dentro da história, né? Ele sabe o que é certo. E um ótimo arco também, né? Sim. E depois do trecho do Hoshio é que a gente chega no trecho do Simon, e aí o Simon está completamente desenvolvido no homem que ele precisa ser, que é um pouco do Kamina, mas ele não é uma cópia do Kamina, e ele tem a própria personalidade, mas ainda assim ele tem aquela força que sai dentro dele, que é a força espiral, que é a força da humanidade, e é disso que a gente vai falar agora. Roll, roll, fight the power. Roll, roll, fight the power. O pessoal que gosta de referência, esse anime é muito cheio de referência, né? Inclusive, é uma das coisas que mais falam do Gurren Lagann, e às vezes eu tenho um pouco a impressão que é a única coisa que importa em Gurren Lagann. Ele tem referências a coisas clássicas. É porque as pessoas gostam muito de referências. Adoram. E as pessoas têm uma atitude com referência que eu realmente não gosto, que é tem, portanto é legal. Não, é um pouco mais complexo. Tem, eu reconheço, é legal. Eu acho que antes de a gente falar dos mechas clássicos, porque os mechas clássicos são integralmente importantes que a gente tem que falar, Ashita no Joe é muito referenciado. Muito! Muito! Eu só li, acho que até o primeiro arco, que é o arco da prisão, tem metade dele. Eu reconheci umas 3, 4 referências. Tem a fuga com os porcos, tem apontar pro céu, que é a pose do Rikishi, falando que vai vencer em um round, né? A frase jogar o bom senso pro espaço e tornar possível o impossível é a coisa que os narradores, durante as lutas de Ashita no Joe, falavam sobre o Joe. O Joe é esse cara, o Joe é o Joe do amanhã, em Joe do amanhã, Ashita no Joe, porque ele é o cara, porque ele é o cara que faz o impossível ser possível. E é muito interessante, porque pra mim, o Kamina é o Joe. A jornada de Ashita no Joe é uma jornada de autodestruição, porque o Joe é uma força imparável que destrói, ele não exatamente, bom, enfim, muitos spoilers, mas ele está constantemente se autodestruindo e se auto-sabotando. O Kamina é o Joe até o fim. O Kamina morre. Então, eu curto muito como a jornada do Kamina, não é exatamente a jornada do Joe, mas tem muito de Joe ali. Mas, eu não consegui achar confirmações disso aí, mas eu vou colocar informações sem confirmação para vocês, que ao que parece, o próprio diretor, o Imaishi, ele dizia que ele queria estruturar Gurren Lagann de acordo com as diferentes fases dos mechas nos animes no Japão. O começo é muito fácil de identificar, né? O começo é anos 70, Super Robot, Getter Robo, que é esse gatai que o Kamina simplesmente força a existência, que eu acho maravilhoso. A gente tem que se juntar, não, mas não tem essa função. Pá! E quebra o robô. Mas o que ele tá fazendo? E aí dá certo, magicamente. Eu gosto muito. Eu acho maravilhoso. E ele é inspirado em Getter Robo. O óculos no rosto da barriga lembra muito o peitoral do Mazinger. Então as referências estão lá. E obviamente a ideia do Super Robot, que é um robô gigante, mas nenhum compromisso com realidade, né? Eu não consigo identificar muito numa próxima fase a referência aos anos 80 e a fase mais Gundam e Real Robot. Na verdade, eu acho que a fase Gundam tá no pós-time skip. Você acha? Toda aquela politicagem. A politicagem tá lá. Porque eu já vi por aí que a fase pós-time skip seria o anos 90 Evangelion, e eu não vejo muito isso. Talvez a fase final seja o anos 90 Evangelion, contrapondo ao Evangelion e não fazendo exatamente referência. Eu acredito que sim. Pode ser mais isso aí mesmo. Porque os dois são tipo viagem meio de drogas no final. Por que estão lutando em cima de galáxias? Sim, exatamente.
E também tem, o finalzinho tem uma viagem que nem no episódio final do Evangelion, né? De imaginar uma outra possibilidade de uma outra vida. Então acho que dá pra fazer esse... Tudo começo, um grande Super Robot, depois Real Robot do Gundam no pós-time skip com Roshiu e a política, e o final cósmico bizarro com a ideia de contrapor ao pessimismo dos anos 90 do Evangelion, e é isso que a gente vai chegar lá agora. As referências não estão lá à toa. As referências estão lá porque se você está fazendo o público propositalmente pensar na mídia que ele está consumindo como mídia, como uma obra posicionada dentro de um legado, é preferível, digamos, que ele faça você refletir em algum sentido e pensar em algo, que ele tenha algo a dizer sobre isso que ele está invocando. O que é que acontece no fim? Qual é o endgame do Gurren Lagann? O sistema todo, a questão do anti-espiral e o caralho a quatro. A gente tem uma sucessão de opressões em Gurren Lagann. Algumas mais literais do que outras. Sim. Mas a gente começa com eles na caverna, com aquela ideia de um teto, e eles não querem mais ter um teto. Se a gente tiver na superfície, a superfície não tem teto, só tem o céu acima. E eles estão naquele pequeno poder oprimidos pela própria microsociedade. Quando eles saem, eles são oprimidos pelos Homem-Esfera e pelo Rei Espiral. E a gente descobre que foi o Rei Espiral que colocou a humanidade ali. E depois eles são oprimidos pelos anti-espirais. E aí a gente entende que o Rei Espiral fez aquilo com a humanidade para proteger a humanidade por medo dos anti-espirais, e os anti-espirais oprimiam a humanidade por medo do potencial da humanidade. O que faz com que, então, isso cria uma cadeia, olha só. O medo dos anti-espirais faz com que eles oprimam a humanidade. Que são seres espirais, né? Que são os seres espirais. Que faz com que o Lord Genome oprima as pessoas para irem para as cavernas. Com que faz com que eles sejam oprimidos dentro da caverna. É uma cadeia de sucessão. E todo esse medo, toda essa cadeia de medo, é um medo do potencial evolutivo da humanidade para o caos e o desespero e a ruína. E aí a gente pega todo esse histórico do mecha e da ficção científica e dá para você identificar essas coisas ao longo da história. Você vê que, por exemplo, o final do Evangelion é meio que... Bom, se você assistiu, você sabe que não foi um final feliz. Evangelion é majoritariamente pessimista e ele tem um pano de fundo de tecnologia sendo usada para fins egoístas e causando catástrofes. E causando o que quer que seja que aconteceu ali no final, né? Gundam, como a gente já apontou no nosso videoquest de Gundam, é a consequência e os horrores da guerra, essa guerra sendo travada com esses belíssimos robôs super legais. E até se a gente ir um pouco para trás e pegar o Mazinger, a primeira coisa que acontece no Mazinger Z é o doutor pegar o robô, mostrar pro moleque e falar: olha, esse robô é seu, você pode ser tanto um salvador quanto um demônio. Existe o potencial para o mal. O que você vai escolher? Então você vê um histórico para as histórias de ficção científica e para o mecha, uma tendência ao pessimismo. A gente tem muita ficção científica distópica e ou pós-apocalíptica. Como por exemplo... E pós-apocalíptica. Exato. Como por exemplo, Gurren Lagann. Gurren Lagann é um futuro distópico pós-apocalíptico. O mais interessante do Gurren Lagann é que ele faz todas essas referências, ele resgata todo esse histórico e essa história, e ele une com a temática da espiral, que é muito legal a gente fazer uma ponte com o nosso videoquest do Uzumaki. Porque o Uzumaki usa a espiral pro desespero, pra dentro. O final é todo mundo entrando no ralo. Aquela cidade que você não escapa porque ela é uma espiral e você vai eternamente entrando pra ela, né? Enquanto você vê no Gurren Lagann o oposto. Mas o Simon
o escavador, o menino que, aconteça o que acontecer, ele vai se acovardar, ele vai ter medo, mas ele tem aquela broca e a broca abre caminho. A broca... Inclusive a broca ela gira de dentro pra fora. Exato. E é aquela ponta que vai abrindo caminho pro resto da espiral. Quando ele coloca a chave, você vê aquela energia indo do centro para as pontas. E esse potencial indefinido E expansivo? e expansivo é o que os anti-espirais têm medo, que eles chamam de Spiral Nemesis, se eu não me engano, que eles têm medo das consequências disso. É, porque, segundo eles, vai expandir até o ponto que vai pegar todas as coisas do universo e vai destruir, né? Vai virar um buraco negro e vai tudo colapsar. No fim, a lição de Gurren Lagann é uma lição otimista de acreditar no potencial pro bem. Inclusive tem um contraste muito interessante entre a primeira cena e a última cena da história, né? Que a primeira cena, quando abre, tá o Simon andando e acho que tá o bichinho dele, versão humana, falando. Buta. O Buta, versão humana, falando com ele, daí chega e fala assim: o que ele vai fazer? Daí você vê todo um céu estrelado e fala: e todas as luzes que estão no céu são nossos inimigos. Daí quando finalmente você vai no espaço e você vê todas as luzes e você vê de fato são nossos inimigos, é uma cena bem legal, que é toda a luta contra os seres espirais, que são mãos, rostos, pés. Isso é muito interessante também. A minha leitura disso é que os anti-espirais eles têm os robôs que são mãos e pés porque eles são basicamente opressão, né? É uma mão que para e o pé que pisa, né? E aí quando você chega no final, que o Simon já tá mais velho e tal, o Simon ensina o menino a usar a broca, ou seja, passando o legado pra frente. E aí ele fala que se anteriormente, naquele flashback, naquele flash forward falso, ele tinha dito que todas as luzes do céu são inimigos, nesse momento ele fala: todas as luzes do céu são estrelas com amigos nos esperando. A lição de Gurren Lagann é muito otimista. Eu não concordo, inclusive. Eu não acho que vai dar certo. Eu consigo admirar porque eu gostaria muito de ser assim. Mas eu acho muito bonito. Mas eu acho que é só otimista demais pra mim, que morri e tô só esperando ser enterrado. Mas eu acho foda, eu acho bonito pra caralho, assim. O Gurren Lagann é um anime absolutamente emocionante. Ainda continua entre os meus favoritos. Era uma coisa que era importante pra mim. Será que eu vou gostar? Eu tinha isso, inclusive. Será que eu vou gostar de Gurren Lagann? Porque eu gostei muito quando eu era adolescente. Eu continuo gostando pra caralho. Continua objetivamente muito bom, assim. Outro dia eu tava reassistindo o Headline. Ainda é muito bom. Headline é da hora, né? Essas coisas muito... Caralho, vamos lá. Terminar esse videoquest com coisas pra você assistir que vão te deixar empolgado. Headline. Gurren Lagann. Dead Leaves. O próprio Kill la Kill. Little Witch Academia. É só Trigger que a gente tá falando, meu Deus do céu. A gente é muito fanboy, mas um deles é Mad Max. Madhouse. Madhouse. Pokémon Sun e Moon. É muito legal, gente, de verdade. O Hunter x Hunter é 2011. Apesar que isso aí te deixa mais pra baixo do que qualquer coisa. Só que ele te deixa pra baixo de uma forma que você vai adorar. Mas cara. Assim como o VideoQuest, que às vezes te deixa pra baixo de uma forma que você gosta. Se você quer ficar pra baixo e gostar muito ainda, considere o Padrim. Eu só os piores pontos pro Padrim, né? padrim.com.br/VideoQuest. Você continua ajudando o VideoQuest a existir. Você pode ser uma das pessoas que escolhem os temas. Esse tema foi escolhido pelos padrinhos. O VideoQuest 88 está decidido, mas o 89 é votação. E daqui a pouco a gente vai abrir para os padrinhos a votação para o tema do 89. Então você pode, ainda dá tempo, de escolher o VideoQuest 89. E é isso. É isso. Adeus. Até a próxima.